Então, sobre o que nós vamos conversar hoje? Sobre ser disruptivo. Então, eu coloquei as minhas apresentações em aula, sempre foi assim, ó, cheio de figurinha. As figurinhas falam muito, né? Então, a gente vê aqui do lado esquerdo aquilo que é o nosso padrão convencional, que é interessante como a gente não questiona. Aliás, essa semana eu estava reassistindo aquele filme Ensaio sobre Cegueira, que é do livro do Saramago, português. Fantástico. Meu marido não tinha assistido ainda. Eu falei, vamos dar um jeito de assistir esse negócio aí. E estava conversando com ele ainda hoje sobre isso. Que lá, quem não assistiu, assista, gente. Ensaio sobre cegueira. Se procurar na internet, você consegue assistir ele de graça aí. Não está nos streams, não está em Netflix, não está em Prime Video, mas vocês conseguem assistir. E lá mostra, interessante, porque havia 3 alas confinadas no determinado local de pessoas que estavam contaminadas com algo que deixou cegos. E dali a pouco, o pessoal da terceira ala, um cara da terceira ala resolveu que ele ia mandar em todo mundo, e todo mundo abaixou a cabeça e aceitou. Então, no início, ele falou assim: ele pegava a comida que era para todos e assim, só vai comer aqui quem me trouxer pertences. Então, era relógio, era anel, era não sei o quê. E as outras 2 alas, que estavam em maior número, toparam. Então, levaram tudo. Então, nos primeiros dias, fizeram ir todo mundo cego. Todo mundo era cego, porque o filme é isso mesmo, todo mundo estava cego, cego mesmo. E dali a pouco não tinha mais o que eles darem, daí ele falou assim: não, então agora as alas só vão receber comida se trouxerem as suas mulheres aqui para ter relações sexuais com a gente. E o pessoal topou. Então, é isso que representa essas figurinhas aqui, ó, do lado esquerdo, que esse é um mundo que não se questiona que a gente vive hoje em dia. A gente sabe de votações que não representam a realidade, a gente sabe de políticas que não são boas, a gente sabe de exageros de certos profissionais, juízes principalmente, que não pode acontecer, mas a gente abaixa a cabeça. Na minha área, eu falava com os alunos lá, de aula no curso de farmácia, né? E o pessoal reclamava muito de determinada rede aqui, em que o dono abusa dos farmacêuticos, e eu falava, mas por que vocês concordam? É só todo mundo pedir demissão em massa e ele vai ter que mudar o jeito que ele trabalha com vocês, mas a gente não faz isso. Então a gente vive assim, ó, sofrendo com uma coisa pendurada na parede, na perna, né? Sendo mandado como se fosse, né, bonequinho de corda, e leva nós a esse mundo que nós estamos hoje, que já é o próximo slide que a gente vai conversar. Mas a gente também pode ser aquele que se liberta. Espera aí, volta um pouquinho. Aquela pessoa que se liberta, que pode ser inclusive um líder ou não, mas andar pelas suas próprias pernas. Só um pouquinho, Cícero. Aí eu fui procurar no dicionário o que significa ser disruptivo. E aí eu gostaria que vocês pensassem se tem alguma coisa a ver com Dáquila, por exemplo. Né? Porque vamos falar aqui, nós somos de Dáquila também. Então, o dicionário sobre disruptivo fala o seguinte: significa romper com o convencional. Então, é romper com aqueles grilhões, romper com a escravidão, questionar modelos estabelecidos, oferecer soluções que transformem realidades. Isso vai ter a ver com o próximo slide. Repensar o que já existe, torná-lo mais eficiente, mais acessível, mais relevante. Desafiar o status quo. Ontem nós tivemos uma live de 5 horas, 6, 7 horas, com o Rafael Hungria desafiando o status quo. Pensar de forma inovadora, agir de maneira não convencional. Isso é ser disruptivo. Mas por quê? Para quê? E como? O porquê é o próximo slide. Nós estamos felizes com aquilo que nós estamos vivendo? Para que esse disruptivo? Para fazer algo diferente. Como vai ser aquilo que nós vamos trabalhar agora? Então, eu ia colocar aqui a história, né? A história começou assim, a história que a gente conhece, que os historiadores falam, mas tem toda uma história pregressa que a gente não sabe direito, a gente tem algumas tabuletas para nos indicar, mas eu preferi, em vez de falar da história propriamente dito, fazer uma reflexão sobre o que tem sido a história da humanidade. E aí tem ali à direita um desenhinho que mostra uma pessoa, né, no equilíbrio de coisas positivas e negativas. Então, eu coloquei como coisas negativas escritas em vermelho, como coisas positivas escritas em verde, e fui até pedindo para o meu marido, me diga aí o que tem de positivo na história da humanidade.
Aí a gente conseguiu agrupar tudo em tecnologias e inovações. Várias descobertas, várias tecnologias que, de fato, ao longo da história, têm trazido coisas boas. A natureza humana boa das pessoas. Mas, em contrapartida, nós temos fome que se alastra ao longo dos milênios, nós temos doenças negligenciadas, por exemplo, é uma das coisas que eu mais discuti nos congressos da minha área, que é a área da saúde. Pô, os caras desenvolvem tecnologias caríssimas para medicamentos de última geração e as doenças negligenciadas continuam sendo negligenciadas e continuam matando. Matando quem? A população mais carente. Nós vivemos isso ao longo, e as tecnologias vêm vindo e as doenças negligenciadas continuam. As tecnologias vêm vindo e as desigualdades continuam. O desmatamento, a agressão ao nosso sistema terra, a miséria. Vamos colocar numa pirâmide, né, onde que nós estamos, em termos de estrutura social, a massa da população no mundo está lá naquela condição de miséria absurda. E mesmo assim, há disputas ridículas. Disputas ridículas. Aí vou falar até do nosso dia a dia. Disputa por quem é que vai ser dono do canal. Disputa por quem é que vai contar quantas pessoas que estão no evento. Fala, Cícero. Eu gosto sempre de frisar uma coisa interessante, né? A sociedade, no geral, está em estado de miséria. A população mais carente, ela tem um tipo diferente de miséria, né? Que é a falta de acesso, a falta de informação, a falta de saúde básica, né? A falta de acesso básico, infelizmente, a muitas coisas. Mas a população média, ela está num outro tipo de miséria, egóica, consciencial, preso em padrões, em ideias e comportamentos, e medos, em vários outros processos, né? Então, eu acho interessante a gente sempre lembrar, porque eu estive agora recentemente na Irlanda e eu pude observar, né, como que é o pessoal europeu, né? Eles já estão num nível tão doutrinados que, para mim, eu tive a percepção assim que era como se eu estivesse andando no meio de zumbis. As pessoas já nem pensam mais em determinadas coisas. Eles sofreram uma lavagem cerebral muito mais intensa, por muito mais tempo. Nós, por estarmos um pouco mais distantes, né, aqui, a gente não era tão interessante para o resto do mundo até pouco tempo atrás, então a gente não sofreu tanto com essas coisas. Mas eu, no meu ponto de vista, vejo que há miséria dos dois lados, mas são misérias diferentes. Misérias diferentes. Exatamente isso, Cícero. Você falou aí de vazio consciencial, que é, né? As pessoas têm que tomar consciência. Por que nós estamos aqui? Para que nós estamos aqui? Até essas brigas. Você fala, mas meu Deus do céu, para que essa briga? Amanhã, depois de amanhã, tudo isso não serve para nada. O ego, enfim. Nisso, eu coloquei essas duas figurinhas, né? Porque a gente acaba, na história da vida, dando voltinha, e chega no mesmo ponto, ou naquela outra figurinha do lado, que eu acho bem legal, que é surreal, né? Você sobe, desce, daqui a pouco você de ponta cabeça, você já não sabe mais o que é. É igual aquela história das abóboras na carroça, né? Como se todos nós fôssemos abóboras cegas, e daí a pouco a carroça gira e uma abóbora vem para cima de mim e eu fico puto da vida, mas na verdade aquela abóbora foi jogada para cima de mim, daí a pouco sou eu que sou jogada em cima de outro, e a gente vai numa cegueira, por isso que esse ensaio sobre cegueira é um troço tão interessante. Aí a gente se questiona, né? Nós temos avançado, nós temos retrocedido, nós estamos estagnados, tá bom do jeito que está? Inclusive, agora vou contar um dos causos que eu falei com o Cícero agora há pouco, antes de começar a live. Teve uma vez que eu estava viajando, estava indo para um congresso nacional era em Natal,
E no trecho de Brasília a Natal, eu fui ao lado do presidente da CAPES. CAPES é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento Pessoal do Ensino Superior, ou seja, é o braço que faz pesquisa dentro do Ministério da Educação. Eu estava com o presidente da CAPES do meu lado, e ele ia fazer a palestra de abertura no Congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. 3 horas conversando com ele. Ele é um físico, eu queria entender um pouco mais de física quântica, fui conversando e tal. E ele foi me mostrando os grandes avanços da ciência no Brasil, que era o tema da palestra dele. E cada coisa que ele apresentava, lá vinha eu com os questionamentos. Então, ele começou mostrando na área da saúde. Olha só, tudo isso e tal. Aí eu viro para ele e pergunto, mas tá, e as doenças negligenciadas? Então, por que continuam negligenciadas? O pessoal está desenvolvendo tanto certas coisas e o povo está morrendo aí por falta de água tratada, porque está dando algumas doenças, esquistossomose. Meu, cadê o avanço? E assim ele foi falando de várias áreas, e eu ia, né? Mas e a desigualdade social na área das ciências sociais? E o desequilíbrio da natureza na área das ciências agrárias? E as pontes que caem, os edifícios que caem nas áreas das engenharias? E as inundações que acontecem. Então, veja, muita tecnologia, muita inovação, mas nós temos avançado ou nós estamos só rodando, né? Depois eu posso avançar um pouquinho mais nas coisas que eu tinha conversado com o Cícero sobre a minha vivência na área da produção científica no Brasil e exterior. Tem resolvido? Temos resolvido? Tantas religiões, tantas sociedades, temos resolvido esses problemas existenciais? Ou transformações são necessárias? Aí o disruptivo, né? Será que está bom do jeito que está? E aí vamos lembrar, por exemplo, de Dáquila, quando fala que nós precisamos de um novo sistema para tudo, que seja financeiro, que nos fortaleça efetivamente. Aí é que está. Por isso que eu gosto tanto, vamos falar um pouquinho de Dáquila, das 5 fortalezas que a gente tem que trabalhar para a gente ser forte. A fortaleza física, então, parar de comer fast food, e aí a gente é bombardeado de um monte de coisa para você comer, e na verdade você come meio que na ingenuidade, depois ferra a tua saúde, seja medicamento, seja o que for. Fortaleza mental, eu saber o que eu quero, eu ter consciência das coisas, eu ter clareza das minhas escolhas. Fortaleza intelectual, eu ter acesso à informação de verdade, não esse monte de porcaria e aí eu posso falar porque eu sou de dentro da academia. Um monte de porcaria que é publicado nos artigos científicos, que é tudo horror. Você tira aí uma coisa boa em 200 artigos. Tecnologia, então vamos lá, fortaleza física, fortaleza mental, fortaleza intelectual, fortaleza emocional, a gente é refém das emoções, mas claro, no mundo do jeito que está, a gente não tem nem consciência que a gente é responsável pelas próprias emoções que a gente vive, porque nada disso é ensinado para a gente. E a fortaleza financeira, não vamos nem falar nisso, né? Todo mundo refém de taxas e juros. Pô, e aí vem Dáquila, por exemplo, propondo que a gente se fortaleça. Então, nós precisamos de um sistema novo. Nós precisamos transformar tudo isso. E tudo isso é individual e coletivo. A gente só vai conseguir fazer um coletivo diferente, fazer uma história diferente, se cada um dos atores agir, pensar, ser de uma forma diferente. Fala, Amadinho. É por isso que eu trabalho especificamente no desenvolvimento das fortalezas mental, emocional, física e financeira. O meu trabalho proporciona isso para as pessoas, né? Agora eu queria falar com quem está assistindo aí. Vocês estão gostando? Se vocês estão gostando, comenta aqui no chat para a gente saber. Pode continuar, dona Nirs. Muda lá, então, agora, coração. Então, agora vou entrar especificamente nos métodos que têm sido utilizados para pensar, para agir, para produzir coisas, para atendimento de saúde, a sociedade como um todo. Então, vejam só, a gente veio nessa confusão. Lá no passado, a ciência era tratada como uma coisa só. Então, era o mesmo que era matemático, que era astrólogo, que era físico, que era médico, que não sei o quê. A história do mundo sendo essa confusão, inquisição, e bota todo mundo na fogueira, e não se questiona a religião,
Aí chegou alguém lá em 1500 que chamava René Descartes. O cara era muito inteligente, muito inteligente. E ele, inclusive, que desenvolveu o plano cartesiano, que é usado até hoje, as coordenadas, né, abscissa e ordenada na matemática, na matemática, né? E o Descartes propôs, escreveu, são 2 obras. A mais importante delas se chama O Discurso do Método. E o que esse Descartes propôs? Que não podia mais as coisas serem integradas, porque quando estavam integradas se perdia muita coisa e não se achava soluções. Então, que as coisas deveriam ser recortadas. E outra coisa que ele falou, ele afirmava que só pode dizer aquilo que pode ser provado. Então, ele foi um instituidor do método científico. Então, que para tudo deveria ter um método que provasse que aquilo era daquele jeito. Então, como é que você vai provar a filosofia? Como é que você vai provar a intuição? Como é que você vai provar a crença? Então, a partir de Descartes, várias coisas começaram a ser excluídas, como se não fossem sérias, como se fossem menores, e só o que pudesse ser provado é que seria real. Aliás, ele fazia uma diferença entre real e realidade, né? Real é aquilo que existe de verdade, segundo ele, realidade é aquilo que você vive, isso está certo, né? Mas, para isso, ele bolou o seguinte: tudo tem que ser recortado. Então, o grande exemplo que a gente dá é do relógio. Eu quero entender um relógio, eu pego o relógio, abro todo ele, separo as partes, daí eu vou entender como é que funcionam os ponteiros, como é que funciona a engrenagem lá da corda, como é que funciona cada um dos componentes do relógio, e eu entendo cada uma das partes, depois é só somar todas as partes e eu vou ter o todo entendido. Nisso, ou seja, a influência dele foi tão grande, todo é a somatória das partes, que tudo no mundo começou a ser ultra especializado. Então, o que nós fizemos hoje, por exemplo? Toda a formação escolar é cartesiana, porque a física, é a geografia, é a matemática, são as línguas, são as artes, separado, como se não tivesse uma coisa única. É a astronomia separada da astrologia, separada da matemática, separada da física. É o médico super especializado, que entende de cotovelo esquerdo, não entende de orelha. As super especializações em todas as áreas. Então, vejo que esse método cartesiano ele foi tão forte que ele impõe a sua realidade em tudo hoje em dia. Você vai em qualquer congresso científico, que seja 99% dos congressos são com base nessa visão cartesiana, e é tudo separado por caixinha. São as especialidades, as outras especialidades aqui, e aí fica tão complicado, porque dentro de cada uma dessas especialidades começa a se formar um linguajar próprio. Por exemplo, a gente fala do o juridiquês, o farmacêutiquês, o mediquês. Então, são linguajares que impedem que a gente consiga até aprender uma outra área. E as coisas vão ficando cada vez mais separadas e ultra especializadas. Então, a gente sempre fala que o especialista é aquele que sabe tudo sobre nada, porque ele sabe um pontinho pequenininho, tudo sobre aquele pontinho pequenininho, mas ele não sabe nem ao seu redor. Ele não sabe nem sobre a sua própria área de atuação. Falo por mim, eu sou farmacêutica. Muitas áreas dentro da farmácia eu desconheço, porque eu não tive, por mais que eu sempre fui muito curiosa de passar por tudo, fazer tudo que é tipo de estágio, eu não consegui, eu não aprendi tudo. Eu me super especializei em algumas coisas e o resto ficou ao redor. Aliás, eu sou disruptiva por natureza porque, apesar de eu ter essa formação, eu sempre procurei fazer outras coisas. Então, eu fiz mestrado numa área, doutorado numa outra área, atuei em áreas diferentes, justamente para ver se eu conseguia abrir a minha cabeça. Entrei de cara no mundo jurídico também, porque eu falei, não é possível que eu seja tão burra assim que eu não consiga entender as outras coisas. A economia, eu não entendo nada de tecnologia, por exemplo, de engenharia, isso eu nunca tive oportunidade de aprender, mas das outras áreas, um pouquinho, eu sei, mas a grande maioria das pessoas não, e se conforma em ser ultra especialista numa coisa só, e não entende nada ao seu redor. Esse é o método cartesiano. Ele é ruim? Não, não é ruim. O problema do método cartesiano é que ele se ensimesma, ele fica ensimesmado, ele se fecha aí. O legal seria se você estuda demais uma área, mas faz as articulações com as outras áreas. Aí você tem uma amplitude maior.
Então, o grande problema do método cartesiano é esse. Ah, bom, e tem mais uma coisa, ele leva a equívocos, assim, absurdos. Isso eu vivi, que eu estava conversando com o Cícero antes. Eu vivi como professora de metodologia da pesquisa em vários programas de pós-graduação, porque as pós-graduações no Brasil e no mundo são basicamente cartesianas, são poucas as que saem dessa visão. E aí, Cícero saiu, e aí a pessoa... Você está me ouvindo? Acho que está me ouvindo, né? As pessoas... Ah, voltou. As pessoas... Eu tô aqui, eu só mudei, desculpa, né? Eu só mudei a tela para você, porque enquanto você vai continuando ali, eu vou trocar minha água. Então, volta lá. No método cartesiano, gente, muitas vezes as pessoas chegam a equívocos muito grandes. Exemplos que eu andei falando para o Cícero antes. Por exemplo, você vai querer estudar um organismo vivo da natureza. Por exemplo, como é que funciona uma árvore, a fisiologia de uma árvore. E aí você pega, está na natureza. Na natureza existe toda uma inter-relação entre os seres ali. Uma pessoa, a mesma coisa. Uma pessoa em sociedade, ela tem um monte de inter-relação. Se você pega aquilo lá e isola e leva para dentro do laboratório, você já desconstruiu todas aquelas inter-relações que existiam. Então, qualquer estudo que você fizer de bioquímica, de fisiologia, do que for, daquele organismo, ele passa a não representar mais aquele organismo no meio dele. Mas daí você publica isso. Você coloca como uma verdade, olha, esse ser funciona dessa forma, então ele precisa desses insumos, desse trato. Não, não é, porque lá no meio ele é diferente de quando ele está isolado. Então, o cartesianismo faz isso. Eu tenho vários exemplos para dar para vocês, mas aqui eu não vou ficar falando muito demais, senão não vou avançar. Mas existem esses perigos de você ter uma visão extremamente recortada e levar a equívocos, porque você está analisando algo que não representa a realidade. Aí, fala, diga. É interessante, né? Eu vou aproveitar esse recorte que você fez para fazer um comentário. O perigo do cartesianismo, inclusive, eu acredito que o Descartes foi um personagem daqueles colocado na nossa história para estragar o nosso desenvolvimento, né? Isso acontece em várias áreas, isso aconteceu na filosofia, né? Isso aconteceu na política, aconteceu em várias situações, mas que se a gente olha a realidade e a gente compara a realidade com essas situações, e isso é que é o perigo do cartesianismo, ele não te permite conectar as coisas, e por isso, neurologicamente, fundamentalmente, ele deixa as pessoas menos inteligentes. Então, olha só essa conexão que eu fiz aqui, enquanto você estava falando sobre a perspectiva do cartesianismo. O cartesianismo está para a nossa realidade como a geometria euclidiana. Por exemplo, o que diz a geometria euclidiana? Largura, altura e profundidade. Você parte da premissa que o que é real é o que você pode ver e o que você pode tocar. Porém, dentro dessa premissa, existe uma prerrogativa que inclusive é comprovada cientificamente pelo método cartesiano, o que torna a coisa um pouco mais escandalosa ainda, que 98% do espectro luminoso os seus olhos não captam, mas existe. Só que mentalmente as pessoas julgam como se não existisse. E olha só que interessante, né? A geometria euclidiana, ela traz essa limitação. Não é só visual, ela é tátil, porque existem realidades, situações que coexistem aqui nesse processo, nessa janela de 98% de luminosidade e de densidades diferentes, que a gente não capta, quando a gente é destreinado, né? Porque quando a gente treina, a gente começa a captar essas coisas, que a gente, por ser destreinado, não percebe, por não perceber, julga que não existe. E aí, do outro lado, que seria a segunda moeda da realidade, você tem o emaranhamento quântico,
que inclusive essa definição que as comprovações científicas no campo da ciência da física quântica vieram trazer para a gente. A geometria euclidiana, ela é altamente limitada. O emaranhamento quântico é completamente ilimitado, assim como a capacidade de aprendizado e desenvolvimento humano, quando não vivemos sobre limitações e dogmas, sejam científicos, religiosos ou etc, né? Quando você foi falando, eu fui conectando uma coisa na outra, assim, porque eu sou uma pessoa que conecta. Muito bem, muito bem. Então, Cícero, nisso que você falou da visão, você veja como a coisa é ridícula, chega a ser paradoxal, porque as pessoas não acreditam naquilo que não enxergam, mas existem lentes que os telescópios usam, que filtram e mostram coisas, por exemplo, no cosmos, que o nosso olho não vê, dependendo da lente que você coloca, você capta as frequências infravermelhas ou ultravioletas, ou outras, você faz filtro e você vê pelo telescópio coisas que o olho não vê, mas daí você fala, não, mas isso não existe. Existe sim, é que o teu aparato ocular e mental não está conseguindo, mas você está vendo. Outra coisa ridícula é as ondas. Eu sempre falei isso há muitos anos. A gente vive num mar, imerso no mar de onda. Por onde vocês acham que está passando aqui a onda do celular que estou captando, a onda do rádio que está sendo captado? Por onde? É por aqui, está passando por aqui. E as ondas do pensamento? Ah, não existe onda do pensamento. Ah, tá bom, então não tem. É interessante isso. Enfim, mas então, fala. É difícil não conectar, né? Inclusive, já que você falou sobre ver as coisas, olha como a coisa é muito mais escandalosa do que a gente imagina. Você já passou, dona Nirce, por aquele experimento social onde você pega a caneta, aí você começa a escrever o seu artigo, aí de repente você coloca a caneta aqui, ó, e aí você começa, cadê a caneta? Passa a mão na orelha, cadê a caneta? Cadê a caneta? Cadê a caneta? Não sei onde está a caneta, onde eu botei a caneta, cadê a caneta? Cadê a caneta? Cadê a caneta? A caneta cai. Ou então aquele outro fenômeno, você tá com a chave de casa na mão e procurando uma chave de casa. Cadê a chave de casa? Cadê a chave de casa? Meu Deus, cadê a chave de casa? Cadê a chave de casa? Você chega a fazer isso com a chave na mão e fala assim, cadê a chave de casa? Meu Deus, onde é que tá a chave de casa? Ou seu marido, você manda ele pegar uma coisa numa gaveta que só tem uma coisa e ele não enxerga. Ele abre e fala, não tá aqui. Isso é um fenômeno natural, neurológico do nosso cérebro, que chama negativação. Então, até aquilo que está aqui, que é palpável, que você toca, o seu cérebro, através desse mecanismo, que é um mecanismo que está atrelado a esse sistema de crenças, é por isso que determina a sua realidade também, você não enxerga, você negativa. E é isso também que acontece quando direciona a sua mente para um padrão, seja euclidiano ou cartesiano, né? A sua mente, o seu cérebro, os seus sentidos ignoram informações e, portanto, não conseguem se conectar. Imagina isso, olha como você... se você usa essa analogia para falar do cérebro, o que acontece com o seu cérebro se ele não faz novas conexões? Ele morre. Você fica literalmente menos inteligente, ele atrofia e ele vai morrendo. Quanto mais conexões ele faz, mais inteligente você fica. Quanto menos conexões ele faz, menos inteligente você fica. É por isso que a gente vê uns artigos científicos assim, muito escandalosos, né? Então, você veja, essa falta de reflexão e falta de interconexão, os equívocos que leva, vou contar alguns causos aqui rápidos, do método das pessoas que são cartesianas, mas nesse cartesianismo não conseguem nem enxergar o próprio cartesianismo ali dentro. Então, eu dava aula de metodologia da pesquisa e o pessoal começou a me chamar para vários programas, para fazer palestra ou mini curso e tal, na área de projetos. Dentro da pesquisa, você desenvolveu projeto. Inclusive, secretarias de municipais por aí me chamaram para ajudar. Por quê? Porque eu aprendi a desenvolver um raciocínio para projeto, e isso me facilitava avaliar os projetos das pessoas. Então, vinha lá o pessoal
com o projeto de mestrado, doutorado, o que for, e pedindo para eu avaliar se havia coerência. Aí tem alguns princípios básicos, a coerência é uma delas. E eu achava legal, porque às vezes eu ia para umas áreas que não tinha nada a ver comigo, nada a ver, mas pelo fato de eu não saber nada daquela área, era fácil de eu de fora olhar e apontar e perguntar certas coisas. Então, por exemplo, teve uma vez que eu estava analisando um projeto do pessoal da engenharia florestal. Era uma equipe bam lá em economia e tal, e eles estavam avaliando a competitividade da madeira, dos produtos de madeira nos diversos países para ver onde que o Brasil se encaixava. Aí eles começaram, mas pensa em planilhas monstruosas, mas cheias de dados. O cara estava apresentando já o seu quase pronto a sua tese de doutorado, quase indo para a defesa, e mostrando aquilo. E eu comecei a olhar e falei assim, mas espera aí. Do pouco que ele explicou, eu falei, deixa eu fazer umas perguntas aqui. Tudo vira número. Então, tudo acaba em número, o Brasil está em tal condição de competitividade. Eu falei, tá, mas espera aí. Essa madeira que vocês estão analisando aqui, que vem, estou dando exemplo agora, chutando, tá? Que da China, mas isso aqui não é madeira qualidade A para móveis de quarto? Mas e essa madeira que vocês estão avaliando aqui, que é, né, comercializada pela Itália, não é madeira tipo C para móveis de cozinha? Mas essa madeira aqui que você está vendo na Inglaterra, não é? Ou seja, eles estavam comparando coisas incomparáveis. E aí, quando eu comecei a perguntar isso, eu comecei a sentir o mal-estar, não só da pessoa que estava apresentando, como da equipe. Daí eu falei, 4 anos trabalhando, eles não enxergaram isso. Isso acontecia direto. Direto. Com o meu olhar. Outra, quer ver? Essa foi muito engraçada. Era um negócio da medicina veterinária, uma linha de bem-estar animal. Aí a pessoa apresentou lá um projeto que tinha que analisar os animais. Eu não lembro se era cavalo ou se era vaca, não sei. Que eles tinham que avaliar algumas coisas do comportamento animal e aquilo se encerrava às 5 horas da tarde. Aí eu, analisando o projeto, falei, mas por que às 5 horas da tarde? Porque está na metodologia que a gente... Eu falei, tá, mas vocês não tiveram curiosidade de saber por que às 5? Por que não às 4? Por que não às 6? Não, tem que ser assim, porque é a metodologia usada. Eu falei, então tá bom, então vocês encontraram uma professora que não aceita que é assim. Não é como todo mundo. Então vai lá, agora, tarefa para a semana que vem, vocês vão investigar no trabalho original por que tem que ser 5 horas da tarde, porque tem que ter um sentido para isso. Vocês estão reproduzindo algo que vocês não estão nem questionando. Aí, na semana seguinte, voltaram dando risada. Por quê? Porque o trabalho original foi feito num país em que 5 horas da tarde ficava de noite. E eles não conseguiam mais observar o comportamento animal sem a luz do dia. Então, mas daí eles começaram a rir. Falei, então, tá bom. Então, aqui vocês podem prolongar até 19 horas, por exemplo. Tem que ver o horário que começa. Então, vocês vejam nisso que você falou, Cícero. Aí eu tenho muito exemplo para dar, não vou ficar falando. Mas são 2 para pincelar o quanto que a falta de reflexão leva a equívocos. Então, você veja só, um animal lá em outro local que parava de pastejar, por exemplo, às 5 horas da tarde, porque ele ia descansar, o comportamento dele é diferente de um animal aqui que vai continuar ainda com o seu pastejo até às 7 horas da noite, por exemplo, porque ainda não acabou a luz. Então, você veja o resultado que se chega. A mesma coisa a competitividade da madeira. Eu sempre falei para eles, olha, vocês podem comparar aí Fusca com Ferrari em determinadas condições e outras não. Você tem que saber o que pode ser comparável e aquilo que não pode ser comparável. Fala, Cícero. Vai ficar dinâmico esse bate-papo aqui, né? Se vocês estiverem gostando, gente, comenta aí. O que acontece? Você falou isso, eu me lembrei de um caso engraçado. Há uns anos atrás, um ex-colega me desafiou a assistir o documentário da Terra Convexa. E aí ele falou que existia um monte de erros horripilantes no documentário. Aí eu falei assim, não é possível, erros horripilantes não, pô. Eu não tinha assistido ainda o documentário. Eu falei, não, erros horripilantes não. Não, aí você tá enganado. Aí ele falou, não, mas você não assistiu? Eu falei, verdade, eu não assisti, não posso falar. Aí antes de eu assistir, eu fui refletir. O que eu me lembro
ou mais honestamente, o que eu estudei sobre o formato da Terra. E eu gosto de fazer uma metodologia onde eu desconstruo para construir. Então, gosto de olhar daqui para trás, e depois de trás para frente, e depois concluir as coisas. Então, quando eu fiz o breve histórico, e eu cheguei lá no Eratosthenes, eu percebi uma coisa muito engraçada, né? O experimento que mudou definitivamente o formato da Terra foi feito com 2 varetas e uma corda. Aí, eu estava viajando de avião recentemente, né? Fazendo um pulo para o futuro. E aí minha esposa me cutucou assim, olha lá, o sol tá nascendo. Eu já estava olhando a janela há uns 40 minutos. Aí eu dormi, ela acordou e me chamou. Aí eu fiz uma conta simples. O avião estava a 630 quilômetros por hora. 40 minutos observando fora da janela, em linha reta. Quantos quilômetros eu andei sem ter nenhuma curvatura? Aí voltando para o passado, né? Aí eu fui lá, peguei um histórico, anotei tudo, todos os experimentos, fui olhar tudo que estava em volta dessa teoria, a teoria da relatividade do Einstein, a teoria da relatividade restritiva, que negava a teoria da relatividade e que abriu um buraco gigantesco na teoria da relatividade, por isso, da gravidade, por isso eles abandonaram, né? Empurraram, escantearam Einstein, não deixaram ele continuar os experimentos. Aí eu pensei, uai, como assim? O cara tá me dizendo que um erro escandaloso é os caras irem num lugar onde deveria ter uns 30 quilômetros de curvatura, apontarem um laser, última tecnologia, linha reta, o laser atravessar e chegar do outro lado em linha reta. Isso é um erro escandaloso? Aí depois eu pensei, será um erro escandaloso pegar o último equipamento de precisão e colocar em 2 pontos distintos, numa longa quilometragem que deveria dar uns 10 quilômetros, mais ou menos, de curvatura, e o GPS bater em altura e em base, 2 lugares que deveriam ter alguns quilômetros de distância? Falei, mas gente, isso é um erro escandaloso? O erro escandaloso não é o cara da cordinha tá ganhando do cara do GPS e do laser? Aí eu fui obrigado a falar para ele assim, mas eu acho que não tem nenhum erro escandaloso aí, não. O que tem é um outro fenômeno psicológico que diz o quê? Quando você, conhecendo ou não o seu sistema de crenças, é confrontado, ou seja, quando vem uma informação que é diferente daquilo que você acredita, e quando você começa a descobrir o seu sistema de crença, você começa a perceber que você acredita em coisas completamente irracionais e sem pé nem cabeça, o seu cérebro entra num estado de luta e fuga. E aí ele não raciocina mais. Ele começa simplesmente a reagir. E é por isso que existe tantos recursos sendo investidos em manter as pessoas em narrativas. É bem parecido com aquela história da medicina, né? Onde o Samwise, no começo, antes de ter essa metodologia científica, mesmo a cartesiana, né, ele percebeu que as mulheres estavam morrendo no parto por febre no puerpério, e aí ele pesquisando numa época onde os médicos acreditavam que o leite surgia do sangue menstrual, que o sangue menstrual subia e ia para o seio da mulher e virava o leite. Olha a loucura, isso era científico, cara. Aí ele fez um estudo para descobrir por que essas mulheres estavam morrendo. E basicamente era porque os caras cuidavam de cadáver e não lavavam a mão. Olha só, né? Isso é estranho, no mínimo. Só queria comentar isso. Não, mas no mundo científico tem muita coisa estranha, muita coisa estranha.
Se eu for falar todos os causos aqui, não vou fazer uma live só sobre causos, tá? Vou contar só mais um ou dois, aí eu passo para o método complexo. Mas falando da limitação de visão que faz com que equívocos sejam produzidos. Então, eu dava aula da metodologia da pesquisa e, no final, eu pedia para os alunos escolherem qualquer artigo que tivesse relação com a sua dissertação de mestrado ou tese de doutorado, de uma revista mega qualificada, para fazer uma análise, para aprender com o artigo. Na verdade, tudo que eu fiz na vida foi sempre achando que aquilo seria uma boa ferramenta de aprendizado. Aí eu ia levando um susto em descobrir que as coisas eram ruins, não eram tão boas quanto eu achava. Então, eu falava para os alunos assim, escolha aí qualquer revista, assim, o melhor top que você tem para a gente aprender com esse artigo. E aí, os alunos escolhiam, e quando a gente ia fazer uma análise crítica, você começava a ver, porra, mas olha o furo aqui, olha o furo ali, olha o furo lá. Por exemplo, uma vez eu estava dando aula, essa era a turma de farmácia, da pós-graduação em farmácia, e aí eles escolheram um artigo lá de uma revista internacional chamada Phytomedicine, que é, assim, o top das top. E escolheram um artigo qualquer que era sobre o uso de contraceptivos por mulheres na Índia. Aí, quando fomos ver qual era a metodologia, na verdade, naquele lugarejo, a mulher não poderia ser entrevistada. Então, eles entrevistaram sete apenas homens para falar sobre o uso de contraceptivos pelas mulheres. Os sintomas, os efeitos e tudo mais. Eu falei, Jesus do céu, como assim? Nada contra. Mas veja, numa sociedade que a mulher não pode nem falar, ela nem conta para o marido se ela está se sentindo bem, se não está se sentindo bem, né? Isso vira artigo e vira verdade. O problema do cartesianismo é que a verdade é inquestionável. Então, tudo o que se produz virou verdade. E aí eu trabalhava também com a questão da redação científica, porque conforme que você está redigindo, você coloca ele como se fosse uma verdade inquestionável, e na verdade é o teu olhar sobre aquele resultado. Então, a própria forma de colocar o português que você usa tem que ter cuidados. Você usa diferentes tipos de estrutura de redação nos diferentes pontos de um artigo para mostrar que aquilo você sugere, os dados sugerem isso, e não os dados mostram isso. Então, a literatura científica cartesiana, não só a cartesiana, mas vamos lá, na cartesiana está recheada de situações como essas, porque as pessoas não pensam. É igual a coxambrar dados. Eu aprendi com o professor de estatística, no doutorado, a manipular dados para fazer os meus dados serem mais bonitos e publicáveis. Eu tive amiga minha de universidade que mudava imagens no Photoshop, e aí as pessoas em congresso diziam a mim, nossa, você é amiga da fulana, nossa, cada foto linda que ela faz no microscópio. Aí eu sabia que não, que eu via ela me mostrava ela alterando as coisas no Photoshop. E isso vira verdade.